Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível escola bíblica dominical, ou simplesmente escola bíblica, como você queira. Estamos na lição de número 6 desta revista maravilhosa da editora Betel. Estamos estudando o movimento pentecostal. Olha aí que maravilha, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. E esta lição de número 6, nós vamos ter um breve tópico aqui, né? Na verdade, não é um estudo sobre o wesleyanismo completo, mas é um apanhado mais assim, genérico da vida de John Wesley e conhecer o movimento conhecido como o wesleyanismo, né? Está aqui o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Betel Dominical, primeiro trimestre. É isso aqui. Vamos andar, sem mais delongas, no nosso textuário. Que pregues a palavra, inste, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreende, exorte, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A verdade aplicada, perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito, é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual, que é um mal que está assolando a igreja brasileira, a indiferença e a frieza espiritual. Dois assuntos muito fortes, muito atuais para a nossa vida. Então vamos lá. Passamos aqui, voltamos aqui e aqui, justamente, os objetivos da lição. Veja só, o objetivo ele tem que ser acompanhado e entendido. Não precisa colocar assuntos extra demais para uma lição de 45 minutos, se é que na sua igreja é 45 minutos. Na minha é 45 minutos, é uma aula, mas que você deve, se você andar dentro do objetivo que foi proposto pelo autor, que é o pastor Ides José do Carmo, você vai ter êxito na sua lição. Vamos lá? Conhecer a vida e ministério de John Wesley. Segundo, identificar a situação da igreja no século XVIII e ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Conhecer, identificar e ressaltar. Muito bem. Início do ministério de John Wesley. Veja só, John Wesley nasceu em 1703. 3 anos após morre Philip Jacob Spener. Ele nasceu em 1703, Spener morre em 1706 e ele viveu até 1791. Líder, teólogo e pregador inglês de origem anglicana. Foi o fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Muito bem. Qual era o objetivo de Wesley? Reavivar a igreja. Ele não queria fazer nenhuma outra coisa que não fosse dar vida à igreja. Por quê? Porque a igreja anglicana ela entrou por um período muito longo no formalismo teológico e a disputa por cargos, a disputa por poder dentro da igreja. Então, a igreja ficou presa à teologia e aos estudos formais. Por quê? Envolvida naquela mesma época, era a época do iluminismo e romantismo. Dois assuntos que envolveram o mundo contemporâneo. O iluminismo estava no seu ápice, e o romantismo logo em seguida. Então, a disputa pelo conhecimento, pela filosofia, era muito grande. E eu creio que a igreja, de alguma forma, através dos seus teólogos, disputavam dentro das suas cátedras a respeito de assuntos polêmicos. E eles viviam de decretos episcopais. E isso trouxe para a igreja, primeiramente, um distanciamento
e depois uma frieza espiritual. É nesse contexto que aparece o teólogo pregador da Inglaterra, John Wesley. John Wesley não queria, vamos deixar bem claro, o que ele queria era reavivar a igreja. Ele não queria outra coisa. Porém, rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e anunciar a palavra de Deus. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra, de maneira mais ampla na América do Norte. Então, esse John Wesley, ele queria dar vida nas pregações da igreja, queria dar vida no trabalho da igreja, ou seja, mais fogo, mais ânimo no trabalho da igreja e aproximar mais a igreja do povo. Então, ele, rejeitado pela igreja anglicana, ele passa a percorrer os campos e os valados da Inglaterra, pregando a palavra de Deus, e de maneira bem peculiar, de uma maneira que nós conhecemos hoje como avivalista. Ele era um avivalista, pregava de uma maneira muito simples e clara para que o camponês, para que o artesão, o agricultor, todos pudessem compreender a magnitude do poder da palavra de Deus. Vamos aqui, 1.1, clérigo anglicano. John Wesley, tá aqui, John Wesley, um clérigo, anglicano, nasceu em Epworth, na Inglaterra, em 17 de junho de 1703, filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais sobreviveram 9. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Esta casa é a casa de John Wesley, não é a primeira casa dele, porque a primeira casa dele ela foi queimada, mas essa é uma réplica da casa de John Wesley, está lá, e é um memorial a John Wesley, Então, esse cidadão, ele foi o desbravador desse movimento. Ele quem percorria toda a Inglaterra pregando a palavra de Deus. Chegava a percorrer mais de 200 quilômetros para alcançar uma família em aproximadamente 2 dias a cavalo. Então, esse desbravador é marcado pelo movimento metodista. Além de clérigo anglicano, tornou-se líder desbravador do movimento metodista ocorrido no século XVIII. Roberto Ferreira, no livro Teologia Pentecostal, diz que o pensamento teológico de Wesley lançou bases para a teologia do movimento da santidade, que é um movimento que vai vir logo após o metodismo. Lembre-se, primeiro ocorreu ali o pietismo, agora o metodismo, depois o movimento pela santidade. Então, os estudos de Wesley, o método que ele usava, serviu de base para o movimento de santidade. Vamos ver o próximo. A influência do pietismo. O movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo na busca integral pela santidade real. Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. Você lembra na aula passada que os pietistas é um movimento também fundado pelo Philip Jacob Spener. Spener morreu em 1705, 2 anos após o nascimento de John Wesley. E Wesley acrescentou a sua perfeccionismo dos pietistas, ou seja, a dedicação à piedade de forma integral, e adicionou aos seus estudos que hoje servem de base, e naquela época também, Wesley ajustou seus pensamentos observando a influência pietista
para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Ou seja, ele observou que a igreja precisa ter uma missão, a igreja precisa ter um serviço e a igreja precisa ter uma vida cristã santa. E tudo isso a igreja, que é o seu povo, seus membros, precisariam alcançar. Então o que ele fez? Elaborou métodos que são chamados de metodistas para aplicar o perfeccionismo dos pietistas e a dedicação aos estudos, né? Então, inspirado por esse movimento, Wesley instituiu a Sociedade Metodista, baseada nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Ora, esses pequenos grupos não está parecendo assim algo como os PG, pequenos grupos ou grupos familiares que são feitos nas casas para evangelização? Me parece muito, né? É a mesma coisa, irmãos. A diferença é que naquela época os grupos, e eu não sei como é que anda hoje os grupos de estudo nas casas dos metodistas, mas no nosso caso, assembleano, muitos grupos de estudo se reúnem mais para comer um churrasquinho, uma pipoquinha e tarará, e tarará, e tarará. Não tem nada de estudo, não tem nada de aplicação da palavra de Deus. E agora sim, isso não é regra geral. Deve sim existir alguns grupos familiares aí que funcionam perfeitamente. Mas, no geral, a coisa anda bem diferente do que foi proposto. Mas os pequenos grupos serviam para isso, grupo de oração e leitura. Assim, para compreender o movimento wesleyano, é indispensável conhecer sua base histórica. Ou seja, é da base que nós vamos partir para outros patamares do estudo wesleyano. Volto a dizer que, bem rapidamente, porque o estudo a história de John Wesley é muito grande. Não dá para você resumir em 45 minutos, 1 hora. Não tem como. E tem muito material exposto aí na internet. Porém, voltando para a aula, John Wesley é esse precursor, é esse fundador desse movimento. Um homem que viu a necessidade da igreja ter uma missão, uma vida santa, né? Vamos lá, aqui, a influência do pietismo morável. No ano 1705, Wesley e seu irmão mais novo, Charles Wesley, foram separados e enviados como missionários para a colônia da Geórgia, na América, né? Eles saíram em missão, foram separados pela igreja anglicana e foram enviados em missão. Nessa viagem, eles foram apresentados ao movimento pietista, pois a bordo do navio estavam 26 morávios de Herrnhut, na Alemanha, né? Olha só o que diz aqui. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley. Ou seja, para os pietistas, não teve algo melhor do que a presença de John Wesley nesse movimento e absorver desse movimento pietista os seus ensinamentos. Pois podemos assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das ideias de Wesley foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelo pietismo da Morávia. Você lembra da lição passada que os morávios é um grupo de 300 pessoas que um dia bateram na porta de Zinzendorf, na Alemanha, pedindo auxílio, vindo da perseguição da região da Saxônia, porque eles eram seguidores de John Hus. E então Zinzendorf os acolhe e apresenta a eles o pietismo. E aí eles absorvem esse pietismo de maneira extraordinária e se tornam conhecidos como os morávios ou moravianos, e se torna um movimento de busca pela santidade e pela integração da igreja com o seu povo. Tá? Então vamos lá. Então, encerrando esse primeiro tópico, John Wesley é esse precursor, é esse fundador do pietismo, desenvolvedor do pietismo. Ele foi para uma colônia
já rapaz, nos Estados Unidos, na região da Geórgia, e lá ele passou 2 anos pregando a palavra de Deus. Contudo, não obteve sucesso e volta para a Inglaterra. Nesse retorno, ele conheceu 26 morávios que estavam a bordo do navio que estava retornando para a Inglaterra. Nesse contexto, diz a história que houve uma grande tempestade e ele se amedrontou e, vendo os morávios orar a Deus, cantar hinos e agradecer os cuidados do Senhor, ele fez um questionamento acerca da sua fé e se realmente era um cristão. Mas é assunto para o próximo tópico. Vamos andar. Olha aqui, essa é a região da Geórgia, ou seja, aqui, essa é a região da Geórgia, aonde ele foi enviado com seu irmão Charles, né, Wesley, que mais tarde se torna um grande escritor de hinos congregacionais. Ele ficou aí 2 anos e não obteve sucesso na missão evangelística, retornando para a Inglaterra. A pneumatologia de John Wesley, wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo na igreja e no mundo. Ou seja, a pneumatologia de Wesley diz que o Espírito Santo torna a graça de Deus presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito Santo dinamiza a vida cristã. Ele dá um dínamo, dá poder na vida cristã, tirando-a de uma mera devoção. Assuntos como novo nascimento, regeneração e evidência da graça da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. Para Wesley, a graça de Deus atua de maneira dinâmica na igreja e no mundo, e ela está disposta e exposta para todos quando queiram receber. Não é somente uma devoção, como é ensinado na igreja anglicana. Olha como assuntos polêmicos, irmãos. Novo nascimento, assunto que a igreja anglicana debateu muito. Regeneração, evidência da graça e da fé no nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas da ação direta do Espírito Santo na nossa vida. Então, essa pneumatologia, esse entendimento, essa teologia que ele propunha, daria acesso a todas as pessoas, indistintamente. Quem quisesse abraçar o Cristo iria receber a graça dele, porque ela está presente na igreja e também no mundo. Então, andando. O 2.1, experiências de John Wesley, né? Um coração estranhamente aquecido. 2.2, um coração estranhamente aquecido. A experiência da rua Watergate, Wesley recordou em seu diário o que aconteceu no dia 24 de maio de 1738. A noite foi muito relutante para uma sociedade na rua Watergate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola aos Romanos. Cerca de um quarto antes das 9, enquanto estavam descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, senti um coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só em Cristo, para a salvação, e uma garantia me foi dada de que Ele tinha tirado meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvou da lei do pecado e da morte. Ou seja,
essas reuniões da rua Altergate eram muito conhecidas. E ele, convidado, foi a um desses encontros. Muitas pessoas, eu acredito, que estão como John Wesley, estavam como John Wesley, se encontram hoje como John Wesley se encontrou um dia. Ainda relutante, né, para entender que os seus pecados foram perdoados. Ao ver a leitura do prefácio de Martinho Lutero sobre a Epístola de Romanos, que é um verdadeiro compêndio teológico de, vamos dizer assim, de advocacia, de direito, ele compreendeu e sentiu seu coração refrigerado e ao mesmo tempo aquecido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Observe que no 1.1, no 2.0, o Wesley conheceu os morávios em uma embarcação, em meio a uma tempestade. E ele se questionou a respeito se ele estava sendo realmente um cristão. Observando os irmãos morávios orar e adorar a Deus, fez esse questionamento. Muitas pessoas ainda hoje também se fazem esses questionamentos em meio à luta e às provações, principalmente quando a vida está em jogo. Mas, queridos irmãos, a mesma Epístola aos Romanos ainda nos garante que quem está em Cristo nova criatura é, e que tudo se passou e tudo fez novo em nossa vida. Nós somos regenerados pelo poder da palavra. Quando ele compreendeu isso, o coração dele se aqueceu. De quê? De fé, de piedade, de devoção, de amor. E ele, com esse coração transformado e entendido que os seus pecados foram perdoados, ele se torna um arauto da verdade e um dos maiores pregadores que este mundo já viu. 2.2. Vamos ver aqui. 2.2. O Espírito Santo atua para a salvação. O Wesley teve a salvação como um dos temas centrais de seus ensinamentos, né? Os seus ensinamentos. O Wesley teve a salvação como temas centrais em seu ensinamento, em suas pregações e em toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Então, o tema central dos ensinamentos da vida de Wesley como pregador era a redenção, o perdão do pecado, a regeneração, a conversão, a necessidade de se converter ao Evangelho, de conhecer a Jesus. Por isso eu digo sempre que tem um hino na harpa que diz assim, que o bom pregador prega o Calvário. Um bom pregador, ele prega Jesus Cristo e este ressuscitado. Pregar a Jesus Cristo é a melhor pregação que você pode ouvir. É a melhor pregação que você pode receber. É a melhor pregação que você pode pregar. É a mensagem da cruz. O Cristo ressuscitado, a nossa redenção, o nosso livramento que recebemos através do sacrifício de Jesus, o perdão dos nossos pecados, a libertação da lei do pecado e a nova vida em Cristo. Esses temas foram centrais na vida de John Wesley. Pregar o Cristo ressuscitado, pregar a conversão, pregar a santificação. São temas que hoje andam bem esquecidos, isso é verdade, mas que ainda há tempo de nós, pregadores, você, pregador, pregar esta palavra. A santificação, a conversão, a nossa redenção,
a regeneração, a nova vida em Cristo, a pureza do Cristo ressuscitado e a bênção de Deus em nos livrar da lei do pecado. Agora somos livres em Cristo e temos uma vida com Cristo e o Cristo ressuscitado. Uma nova vida em Cristo. Foi isso que ele entendeu lá na rua Watergate. Parece que ele não estava pronto quando ele foi para a Geórgia ser missionário. E lá ele teve duras lutas, porque ele era acostumado a pregar a missões urbanas, mas lá era missões rural, tinha que pregar para os índios, e ele não estava preparado para pregar para os índios, porque a cultura era diferente. E o método wesleyano, digamos assim, não estava completamente elaborado. Parece que precisava de algo mais até ele terminar a sua obra. Apesar de influenciado pelos os pietistas, mas ainda não estava pronto para atingir todas as camadas da sociedade. Hoje, já no século XXI, passados aí mais de 3 séculos, digamos que o metodismo está pronto para o ensino da palavra de Deus pelo mundo. E nós absorvemos muita coisa disso, mas esse é assunto para o próximo. Vamos lá. A experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos ministrados na igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, inclusive, às vezes, identificada como batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa linda! Olha que coisa, de onde é que vem, para nós, assembleanos, o batismo com o Espírito Santo. Isso não é coisa de agora, não é assunto debatido agora pela internet, por esses internautas, não. Isso é assunto muito antigo e que ainda está atual e que funcionou e que funciona na vida de quem busca a santificação. A segunda obra da graça, ela vem através da ação direta do Espírito Santo na vida daquele que busca a santificação. Para Wesley, essa busca de santificação, ela culminava no batismo com o Espírito Santo, ou como eles chamavam lá naquela época, como um despertamento. Um despertamento que houve. E houve vários despertamentos na Europa, mas o despertamento com Wesley foi o mais forte. Logo mais vamos falar de outro avivalista, George Whitefield, que também foi um homem muito usado para trazer o despertamento, o avivamento que nós conhecemos hoje através da palavra de Deus. Veja bem, o batismo com o Espírito Santo para Wesley é a segunda obra da graça. A primeira obra da graça é a salvação, a santificação, a regeneração. A segunda obra completa da graça é o batismo com o Espírito Santo, que é uma dádiva de Deus, uma dádiva dos céus para a nossa vida, mas para aqueles que buscam a santificação, uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida marcada pela presença e busca do Espírito Santo na nossa vida. Então, John Wesley é este cidadão que é o precursor, o fundador, criador do movimento metodista wesleyano. Ele fundou na Inglaterra a Sociedade Metodista, que mais tarde vai crescer e vai ter força maior na América, ali nos Estados Unidos, principalmente nas regiões da costa oeste. E ali o metodismo cresce de forma avassaladora em toda a região, alcançando centenas e centenas de pessoas. Veja bem
o contexto em que Wesley vivia era um contexto muito difícil. Era o despertar da industrialização, muito desemprego naquela época, muitas pessoas não sabiam trabalhar em fábricas, alguns eram artesãos, alguns artesãos conseguiam montar pequenas fabriquetas para se manter, mas muitos outros foram trabalhar em indústria e ter ali a sua vida marcada pela industrialização, a vida da indústria. E ali surge um contexto social de emprego, de desemprego e de violência nas ruas da Inglaterra e de toda a Europa, porque a industrialização no século XVIII contagiou quase todos os países da Europa. Então, o contexto de miséria que havia naquele lugar era muito grande, e era nesse contexto que ele pregava. Ele alcançava as pessoas através de ensino da palavra, estudo da palavra e de suas pregações calorosas, fervorosas. Vamos aqui para o nosso tópico 3, avivamento metodista. Segundo Roger Walson, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley e Charles Wesley e George Whitefield marcaram um grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Campanhas evangelísticas, campanhas de avivamento. As campanhas evangelísticas têm esse procedimento de ser um marco para a evangelização, e alcançou a Inglaterra e também a América do Norte. Vamos ver aqui o 3.1. 3.1. Aqui, muito bem. Deixa eu me localizar. Me localizei. Os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A industrialização do mundo. A origem do metodismo está ligada a 3 grandes nomes. Estão aqui os 3 cidadãos. John Wesley, seu autor e organizador, Charles Wesley, seu irmão e escritor de hinos, e George Whitefield, um fecundo orador reavivalista. John Wesley e o irmão, impulsionado pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo ao qual Whitefield aderiu mais adiante. Veja bem, aqui na revista não está numa ordem cronológica dos fatos, mas está a ordem dos fatos que o autor considera importante, o autor da revista. Na verdade, aqui eles se conheceram ainda na faculdade, né? É lá na faculdade de Oxford que eles vão ser chamados de, pejorativamente, o Clube dos Santos, que está no próximo tópico, no próximo slide. Então, não está bem necessariamente na ordem dos fatos, mas dá para você compreender perfeitamente o que o autor da revista quis dizer, tá? Então vamos lá. Os metodistas, Clube dos Santos, era a maneira pejorativa pelo qual eles eram chamados. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum, para orar, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo, oração, dia de visita aos presos, entre outras. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodista, isto é, aqueles que têm métodos, né? Aqueles que têm método. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum. Por causa dessa organização, foi chamado de maneira pejorativa de metodistas, né? Este clube reunia-se aos domingos à tarde. As pessoas envolvidas eram quase todas anglicanas. O entusiasmo despertado levou-as a se reunir todas as tardes, observavam a ceia do Senhor todos os domingos, jejuavam todas as quartas-feiras. George Whitefield uniu-se ao grupo, tornou-se um dos importantes líderes do movimento.
Na época, o grupo compunha-se de cerca de 25 estudantes. Eles mostravam-se sérios no discipulado cristão e revisão constante das vidas de membros do grupo eram fatores da seriedade deles. Ou seja, é aqui que eles são chamados de metodistas, mas isso aqui já na faculdade ainda, rapaz, né? Ele entra na faculdade de Oxford e ele começa com esse grupo, um grupo da faculdade, a ter um momento de separação para estudar a palavra de Deus. Naquele tempo do iluminismo, do romantismo, era de grande importância um jovem dominar bem, conhecer bem os autores, a filosofia. Porém, eles não se ocupavam disso, mas se ocupavam em estudar a palavra de Deus, fazer oração juntos e visitar as pessoas carentes. Esse era o grupo chamado pejorativamente de os metodistas, aqueles que têm métodos, e logo em seguida passam a ser chamados, antes um pouquinho, né? Claro, depois metodista, antes o Clube dos Santos, porque eles tinham regra de revisão de vida, regra de estudo da palavra, tinha hora marcada e método a serem alcançadas todos os dias semanalmente. Vamos andando. O wesleyanismo e o movimento pentecostal. Agora sim, o wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. Isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Pelos relatos da época, é possível ver ensinamento de crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azul e do movimento de Holiness nos Estados Unidos, entre outros. Para Robert Menzies, um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições que apareceram no decorrer dos tempos, formando assim o pentecostalismo, que tem raízes profundas com o wesleyanismo e raízes com, automaticamente, o pietismo. Pois bem, eu lhe faço uma pergunta. Aqui está falando assim, o pentecostalismo moderno. A que ponto nós podemos dizer que esse pentecostalismo está moderno? Muito moderno. Moderno até demais. Moderno ao ponto de muitas pessoas se aproveitarem do pentecostalismo para se promover. Muitas pessoas não entenderam, ou se entenderam, se faz de sonso, e usam o movimento pentecostal para fazerem movimentos de profecias e revelações fraudulentas. E esquecem que a base do pentecostalismo é uma vida de santificação, leitura da palavra e oração. Mas o que muitos se denominam hoje de pentecostal, ou novo pentecostal, estão muito longe de serem um pentecostal. Eu aceito mais o novo pentecostal, auto-se denominar como novos pentecostais. Porque pentecostal é muito diferente do que nós estamos vendo hoje nas grandes reuniões promovidas por cantores, pregadores, com entradas caríssimas, entradas para assistirem às suas reuniões, que eu não vou chamar de show,
Não, mas suas reuniões muito cara, R$2.500, R$5.000 para assistir um cantor evangélico ou gospel, um pregador pentecostal ou neopentecostal, sei lá o que, adivinhador, a atuar naquele momento. Isso está longe, irmãos, muito longe do pentecostalismo. Está muito longe de uma vida de santificação. Está muito longe de uma vida de adoração a Deus. Está muito longe, irmãos. Muito longe. Não é isso. Não é essa a ideia. Não é assim que funciona. O wesleyanismo e o movimento pentecostal. Vamos lá. Mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões, veja só, aos padrões da vida do Novo Testamento, não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento. Não dá, né? Tá meio longe, né? Meio longe. Então, isso não meio diferente. Porém, é o 2.3, tá? Tá errado ali. Porém, veja só como é que ele termina aqui. É possível perceber a conexão entre ambos, certo? Tem uma conexão muito forte do wesleyanismo, do pietismo, com a vida cristã do Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos. Tem uma conexão muito grande. Tanto que esta e outras ênfases de Wesley, como a perfeição cristã, preparam o caminho para o movimento de santidade, né? Que é o tema da próxima lição. E o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Menzies define o pentecostalismo como o cristão que crê que o livro de Atos fornece um método, um modelo para a igreja contemporânea e nesta base incentiva todos os crentes a experimentar o batismo com o Espírito Santo. Atos 2 e 4. Bem como os sinais e maravilhas e dons mencionados em 1 Coríntios devem caracterizar a vida da igreja hoje. Muito bem. Lido aqui o tópico 3.3, eu quero lhe dizer. A vida da igreja hoje não há como a igreja viver sem essas raízes, sem essa base. Vamos lá. Oração faz parte do wesleyanismo. Estudo da palavra. Estudar a palavra faz parte do wesleyanismo. Pregar a palavra faz parte. Fazer ações de evangelismo fazem parte. Tudo isso compõe o mundo pentecostal, mais precisamente na Assembleia de Deus. Mais precisamente, tem outras igrejas pentecostais, mas eu quero falar daquilo que eu entendo. Mas, irmãos, assim como a igreja anglicana entrou num declínio do fervor, muitas igrejas hoje em dia, têm entrado nessa frieza e indiferença espiritual. Muitos púlpitos estão rodeados, cheios de muita luz, mas pouco fogo no coração. O que Wesley propunha é uma igreja fora das paredes, uma igreja com a visão para alcançar o mundo, uma igreja que não conhece limites para buscar um pecador. E para isso acontecer nos dias de hoje, precisamos de homens e mulheres que tenham o coração aquecido pela palavra de Deus e o leve a pregar a palavra de Deus a todos os rincões da terra, aos quatro cantos. E esse calor no coração nós chamamos de avivamento. A igreja precisa hoje equilibrar
o conhecimento com o fogo do Espírito Santo, com o avivamento. Eu penso que vai se tornar uma bomba nuclear de poder de Deus. O conhecimento aliado ao fogo, a luz e o fogo juntos. Eu penso que vai se tornar uma bomba nuclear para alcançar e destruir as fortalezas de Satanás e libertar os cativos e oprimidos. A vida de John Wesley foi uma vida preocupada com a alma de um pecador. Morreu pobre por opção, não fundou igreja, não era dono de nada. E tudo que alcançou em vida, doou aos pobres e doou às suas entidades e orfanatos. Muito ao contrário do que nós vemos hoje, dos donos de igreja. Hoje o que mais se tem é um papado, um califado, aonde muitos se intitulam dono das igrejas, dono das convenções, donos de... enfim. Mas Deus está começando a sacudir aí muitas convenções e muitas igrejas. Mas deixa eu falar que isso não é assunto para nós. O que importa é, nós cristãos não podemos ver Atos 2 e 4 tão distante de nós que nós não possamos alcançar. Está à nossa disposição. A conversão nos tira do mundo e a santificação tira o mundo de dentro de nós. Nós precisamos aliar nossa vida a uma vida de oração e santificação e pregar a palavra a tempo e a fora de tempo a todas as pessoas. Uma vida de oração é uma vida de vitória, é uma vida de quem quer mais de Deus, intimidade com Deus. Queridos irmãos, estamos chegando ao final desta lição. É uma lição mais histórica e muito rápida, porque o conteúdo é muito grande, mas fique à vontade para pesquisar mais sobre a vida de John Wesley e sobre o movimento pentecostal. E você vai ver uma história linda que Deus trouxe a todos nós a fim de nos alcançar e nos encher com o seu Espírito. A graça é de Deus, o poder é de Deus e tudo é de Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma boa aula domingo, que você tenha bons estudos, Deus te abençoe. Não se esqueça de nos ajudar compartilhando, curtindo e se inscrevendo no canal. Muito obrigado, até a próxima lição. Um grande abraço.